Começou o escândalo, tá? A máscara agora, amigo torcedor vascaíno, caiu de vez. Não tem mais como esconder. A dupla Fla-Flu estão unidas com um único objetivo: destruir o Clube de Regatas Vasco da Gama, mas eu já digo, tá? Nada vai adiantar. Vocês podem tentar da forma que for. O Vasco resistirá, assim como foi durante toda a história. E esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno, tá? Então é claro, você que tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, corra aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique agora nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois tudo isso é importante demais para o crescimento do nosso canal, é importante demais para que o nosso canal chegue a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Bom, quero começar esse nosso Fala Gigante com essa imagem, que é uma imagem de 8 de abril de 2025. Essa é a data da imagem que está aparecendo aí para vocês, tá? Você que não está entendendo, está escrito nota oficial. Qual é o significado disso, amigo torcedor Cruz Maltino? Foi uma nota colocada no site oficial do Flamengo. Uma nota relacionada a uma parceria feita entre Flamengo e Fluminense com o Vasco da Gama pela liberação do Maracanã. A nota diz assim, ó: o Flamengo esclarece que não há qualquer fundamento na informação de que o Vasco possa integrar o consórcio que administra o Maracanã. Flamengo e Fluminense, sócios no PGE, firmaram um acordo pontual com o Vasco. Então está confirmado que há um acordo permitindo que o clube, ou seja, esse clube, o Vasco, utilize o estádio para ter 4 partidas nos anos de 2025 e 2026, totalizando 8 partidas, 4 em cada ano, desde que haja disponibilidade e condições adequadas para a realização dos jogos. Não há, portanto, qualquer discussão em curso sobre mudanças na composição societária do Maracanã. O que essa nota está dizendo? Que o Vasco tem a permissão de utilizar o Maracanã durante o período de 2 anos em 8 partidas apenas, sendo esse o limite. O Vasco, então, entrou na justiça com um pedido para a liberação do Maracanã, pois a dupla Fla-Flu não liberou o uso do estádio Jornalista Mário Filho para a partida dessa próxima quarta-feira contra o Vitória. O Vasco inicialmente foi até Flamengo e Fluminense, ouviu da dupla uma negativa, e aí que é o surreal. Acabei de trazer a vocês a nota do acordo. Mas o Flamengo e o Fluminense, eles dizem que o acordo do Vasco para usar o Maracanã é inválido. E aí você pode perguntar, ué, como assim? Você acabou de trazer uma nota postada no site oficial do Flamengo, falando sobre um acordo com o Vasco para a liberação do Maracanã. Então, como agora Flamengo e Fluminense dizem que o acordo é inválido? Porque, amigo, a alegação de Flamengo e Fluminense é que o documento que foi assinado, timbrado, papel e caneta, papel assinado esse por Vasco, Flamengo e Fluminense, foi assinado pelo Clube Flamengo e pelo Clube Fluminense e não pela concessionária Fla-Flu. Gente, é surreal. Então, diante disso, a dupla sustenta que não há um acordo. Ou sustenta até que há um acordo, mas que o acordo não tem validade para que venha a ser obrigada a liberação do Maracanã. Então é um escândalo, cara. Isso é um escândalo, gente, que está acontecendo. É a máscara caindo de vez. O Vasco, inclusive, chegou até a entrar com um recurso após ter o pedido indeferido pela Justiça para jogar no Maracanã, e a resposta saiu nas últimas horas desse sábado. A Justiça indeferiu de novo o pedido, ou seja, a Justiça manteve a decisão de que o Vasco não poderá usar o Maracanã na partida dessa próxima quarta-feira contra o Vitória. Gente, é surreal. É completamente surreal o que está acontecendo. Volto a repetir, pessoal, a máscara caiu de vez. Completamente surreal o que está acontecendo, é um grande escândalo, há um acordo, esse acordo não está sendo cumprido por parte do Flamengo e Fluminense, e eles estão alegando que o acordo foi feito não com o consórcio, mas com a dupla que gerencia o consórcio, e por isso não tem como ir à frente a ideia. Olha, amigo, é completamente
surreal. Mas deixe aí a sua opinião nos comentários. É difícil, cara. É muito difícil. É contra tudo e contra todos. Vai ser sempre assim. Por isso que eu não gosto desses dois. Seremos assim até o final. Bom, vamos embora, cara. Continuar. Tá tudo bom, né? Pro nosso Vascão. Vencemos a equipe do Palmeiras. Vencemos a equipe do Olímpia nessa última quinta-feira. 4-1 em pleno Defensores del Chaco. Um resultado importantíssimo pro nosso Cruz Maltino, que deu moral, deu confiança pro elenco. Mas amanhã tem mais um compromisso. É um compromisso difícil contra o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Um jogo muito complicado. O Vasco enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro e é o vice-lanterna do Brasileirão. No primeiro turno, o Vasco enfrentou este mesmo Palmeiras e conseguiu conquistar uma vitória dentro de São Januário, quebrando um tabu de anos sem vencer o Clube Paulista. E agora chegou a hora, talvez, quebrar mais um tabu. Vencer o Palmeiras dentro de São Paulo. A lista de relacionados foi divulgada pelos amigos do podcast Cruz Maltino, que tiveram acesso aos nomes nas últimas horas. Eu trago aqui, é claro, a vocês. A lista tem o goleiro Léo Jardim, além de Daniel Fusato e Pablo, os zagueiros Lucas Freitas e Robert Renan, à disposição pelo lado esquerdo do sistema defensivo, e Carlos Cuesta e Bruno André à disposição pelo lado direito do sistema defensivo. Alan Saldívia seguindo de fora da lista de relacionados. Os laterais Paulo Henrique e Puma à disposição pelo lado direito, e Cuiabano, Lucas Piton e Avelar à disposição pelo lado esquerdo do sistema defensivo. 5 volantes, Tietê, Santiago Sousa, Ramon Rick, Thiago Mendes e Calma Barros, e 7 jogadores de frente: Marino, Nuno Moreira, Facundo Colídio, David Spinelli, Adson e Andrés Gomes. São esses aí os jogadores que estarão à disposição do técnico Pedro Emanuel para o jogo de amanhã dentro do Allianz Parque. O elenco Cruz Maltino, amigo torcedor Cruz Maltino, que chegou a São Paulo nas últimas horas desse sábado, realizou um treino tanto ontem quanto hoje, tá? Ia falar em Assunção, mas eu não sei se o treino foi em Assunção. Então, um treino no Paraguai e logo após o treino na manhã desse sábado, pegou o voo em direção à capital paulista para essa grande decisão que terá amanhã contra o Palmeiras. É vencer. Cara, uma vitória amanhã, gente, é muito importante. O Vasco tá numa fase melhor depois da classificação para as quartas de final da Sul-Americana. O clima deu uma aliviada, deu uma melhorada muito grande, né? Tá melhor sim pro elenco depois dessa vitória. Animicamente, o Vasco chega até com mais moral. Entretanto, ainda estamos na zona, somos os vice-lanternas do Campeonato Brasileiro. Então, uma vitória contra o Palmeiras amanhã, dentro do Allianz, contra um gigante do futebol brasileiro que é o Palmeiras, saindo, né, da zona do rebaixamento, daria uma confiança para esse grupo espetacular, uma moral espetacular que ajudaria muito o Vasco para o restante dessa temporada de 2026. Vamos ver aí o que vai acontecer. É um jogo importante, é um jogo decisivo, né, para o nosso Cruz Maltino. É torcer para que o Vasco faça esse milagre e conquiste os 3 pontos dentro do Allianz Parque. Bom, amigo, para fechar, trazer uma informação importante que a imprensa paraguaia trouxe nas últimas horas. Inclusive, eu vou trazer aí a imagem para vocês. Um grande jornalista, que é o Herman Garcia Grova, trouxe essa informação relacionada ao Gabriel Avalos, tá? Avalos, jogador argentino que pertence ao Independiente, tá? Um dos grandes nomes hoje do futebol argentino, salvo engano, o artilheiro do campeonato argentino. E a informação é que o Olímpia e o Vasco hoje disputam a contratação desse jogador, tá? Inclusive, o Vasco da Gama teria até todas as condições de negócio nas mãos para fechar a contratação desse atleta. Gabriel Avalos ficará livre no mercado a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Está cerrando seu contrato com o Independiente agora no final do ano. O clube aceita contatos para liberar o Gabriel Avalos por condições financeiras que sejam interessantes, é claro, para o Independiente. Então, uma informação que tem aí tomado muita força dos bastidores da imprensa sul-americana, o interesse do Vasco na contratação desse jogador. O que eu tenho de informação? O Vasco, ele sondou vários nomes na janela de transferências, vários jogadores do setor ofensivo. Gabriel Avalos foi até um deles, mas não há nenhuma proposta formalizada, tá? Respeito à informação de Herman Garcia Grova, mas o que eu apurei nessas últimas horas é exatamente isso. O Vasco sondou, o Vasco tem as condições de negócio, o Vasco está de olho na situação, mas o Gabriel Avalos é mais um de vários nomes que o Vasco da Gama vem sondando nessa janela de transferências, olhando principalmente o setor ofensivo, essa posição referência de camisa 9. Mas hoje o grande foco do Vasco está no Bruno Duarte,
que eu trouxe inclusive a vocês, se eu não me engano, no Acorda Vascão de hoje ou no Boa Noite Gigante de ontem. O Vasco já tem todas as condições de negócio fechado, já está tudo certo, mas hoje, pelo fato do Vasco não ter conseguido um empréstimo no valor de 150 milhões de reais, o Vasco ainda não conseguiu fechar esse negócio. Mas o Vasco vive a expectativa de conseguir, colocar, ajeitar internamente essa situação com a Justiça, da liberação desse empréstimo no valor de 150 milhões de reais e, mediante a essa liberação da Justiça desse empréstimo de IP, fechar com o Bruno Duarte, assim como também fechar com o Diego Carlos. Então, informações importantes aí, é claro, para trazer a você, amigo torcedor Cruz Maltino. O Vasco definitivamente busca esse jogador, busca esse referência. Por isso o Gabriel Valói chegou até a ser procurado, mas não é a prioridade. Prioridade do setor ofensivo, o nome que a diretoria quer, o nome que o Vasco da Gama quer, se chama Bruno Duarte. Tá tudo fechado, mas o Vasco precisa da liberação do empréstimo. Fechou? Então, se você ouviu o Gabriel Valói, não é a prioridade, não virá. Hoje o plano A se chama Bruno Duarte. O Vasco precisa dos 150 milhões para fechar este jogador. Fechou? Bom, agora o Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas deste seu sábado, e já já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva.